A gente fez de tudo e conseguimos hoje. Parabéns ao Congresso, agora cabe ao Senado e vamos continuar lutando. É um novo passo para o Brasil. Vamos para cima. O PL aceitou primeiro votar um projeto que reduz as penas dos condenados do 8 de janeiro. Fizeram isso porque sabe que a anistia total não passaria agora. A ideia deles é, primeiro, diminuir as punições, deixar muita gente sair mais cedo da prisão e depois tentar o perdão completo quando tiver mais apoio político e, quem sabe, dar mais liberdade para Jair Bolsonaro a articular politicamente. O deputado federal Nicolas Ferreira foi um dos que falaram sobre esse processo. Confira. Mas um sinal de que ele pode gerar um bom efeito para aqueles que estão presos agora é a oposição da esquerda. Um dia, Jair Bolsonaro, ainda aqui nessa casa, deu uma dica para todos nós. Quer saber como votar? Olha o painel. Se o PT está assim, você vota não. Se o PT está não, você vota sim. E posso te falar que, na maioria das vezes, de fato, isso daí dá e muito certo. Que moral vocês têm para poder falar em democracia, gente? Está de sacanagem. Literalmente, vocês exaltam seus inspiradores ideológicos a foice e martelo, que mataram cristãos. Vê a história de Richard Wurmbrand. Dê uma olhada no que Pol Pot fez em Camboja. Dê uma olhada em que Mao Tse Tung fez ali na China. Dê uma olhada o que Che Guevara fez aqui em Cuba. Ou até mesmo mais recente o que Maduro fez, passando, literalmente, aí sim é um golpe, né, passando o tanques de guerra em cima de civis. Ah, não está acreditando no Nicolas, não? Pega então uma entrevista de Fidel Castro, que deu para a Folha de São Paulo, falando que eles perseguiram e mataram homossexuais. Ou seja, vocês não têm a mínima moral para poder subir aqui nessa tribuna e dizer a respeito de democracia e liberdade. Isso só existe no incrível mundo do PSOL, que conseguiu juntar socialismo e liberdade na mesma frase, porque é o nome do partido. Agora, na realidade, é impossível. Impossível. Caso contrário, olha o que nós estamos vivendo hoje. Se tirar golpe da boca de vocês ficam mudo. Se tirar Bolsonaro, vocês não têm sobrevivência mais. Porque já tem quantos anos que o Bolsonaro não é presidente mais? Vai fazer o quê? 3 anos? Que ele não é presidente mais? E vocês continuam levantando como se toda a culpa do Brasil fosse dele. Foi um processo constitucional que essa casa teve para poder caçar por crime de responsabilidade até então o presidente Dilma. O que, senhor Crivella, que a esquerda chamou esse processo? De golpe. Então quer dizer então que o Temer é um golpista. O Temer, golpista, indicou um ministro para o STF, com o Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes é fruto do golpismo? É isso que vocês estão querendo dizer? Percebem que vocês não se sustentam, porque de fato não há coerência na sua fala. Sobre o projeto que está aqui hoje, quero deixar bem claro. Primeiro ponto, para os nossos. Presidente Bolsonaro, hoje, conversando com Flávio, deu a orientação bem clara para dar o voto sim a esse projeto. Na política você tem o ideal e tem o possível. Nós aqui como oposição, e aqui eu quero exaltar o trabalho do Zucco, quero exaltar o trabalho do Sóstenes em nome de toda a oposição, juntamente com o PL, Novo e todos os outros demais que estão no partido, de outros partidos, nós não estamos fazendo o mínimo para essas pessoas. Nós estamos fazendo o máximo, eu explico o porquê. Nós não temos STF, não temos um ministro para chamar, digamos, de nosso, como eles têm o Alexandre de Moraes. PGR. Nós não temos a mídia, não temos a PGR, nós não temos praticamente nada. E ainda assim, nós conseguimos adequar um texto que, mesmo não sendo o ideal, é o possível para fazer essas pessoas reduzir, não é somente a pena, reduzir o sofrimento. Se meia dúzia de famílias, que não é meia dúzia, é mais, forem para casa e poderem dormir na sua cama, poder ver os seus filhos, poder estar novamente com sua família, já valeu a pena. O mais interessante disso tudo é de que a esquerda já fez o mesmo aqui nessa casa. Ora alguma, eu estou dizendo para poder passar pano em quem fez algo aqui que nós nunca defendemos. O que nós estamos buscando aqui é o princípio da isonomia, que é igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais, não é mesmo? Se todos os de esquerda que já entraram aqui, já quebraram lá no MASP, já fizeram tudo, pagarem também 17 anos, eu digo que ok. Mas sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque a verdade é que, se estivessem de vermelho, estava todo mundo solto. Se estivessem de vermelho, estava todo mundo livre. E pronto. Como todo bandido aqui nesse país, acaba sendo, ia vir até presidente. O que eu estou querendo dizer é que é inacreditável quando uma casa, ela não consegue, e muitos de vocês que arrotam democracia e arrotam tolerância,
não tem um mínimo de capacidade cognitiva para poder olhar o seguinte: precisamos passar essa página no nosso país. E o que está acontecendo? Não estamos falando de gente aqui que tacou bomba, deu tiro aqui, não. Estamos falando de uma pessoa, e para de esquecer essas pessoas. A Débora, que pegou um batom. Estamos falando da Aline, de Minas Gerais, de Montes Claros, que não cometeu crime algum, entrou aqui e pegou 15 anos de cadeia. Estamos falando do Rubens, que pegou uma bola assinada pelo Neymar e entregou para os bandidos, para os policiais, e está preso, foi condenado a 17 anos. São essas pessoas. É pela Aline, é pelo Rubens, é pelo Crezão que foi morto, que vocês ignoram. Usam os mortos como Marielle, seu papalanque político. Mas quando o verdadeiro morre, vocês se calam. Então é sim, e vamos aprovar. Veja um pedaço de tudo o que aconteceu nessa votação da anistia. Confira. Sem comparação. Nós tínhamos mais de 70 parlamentares imbuídos no mesmo propósito, numa mesma função, sem uma liderança específica, todos pedindo legitimamente que se pautasse a anistia. E todos, como o senhor já disse, se revezavam em várias posições e calhou de o último a estar ali, fosse eu, Marcel e o Zé, nessas mesmas posições. No entanto, não havia uma liderança ou algum parlamentar especificamente interessado nisso. Então, é ultrajante ser comparado com alguém que é useiro e vezeiro de faltar com respeito com os nossos colegas. Isso é da sabença de todos aqui. É fato notório que ele falta com respeito com absolutamente todo mundo. Eu tive a oportunidade de debater com esse senhor num órgão de imprensa e ele ficava me xingando no órgão de imprensa. Falou, vamos respeitar pelo menos a audiência. Ele falou, achou ruim, recorre ao Conselho de Ética, desprezando e desrespeitando esse conselho, que é o qual eu muito respeitosamente fiz parte todos esses anos. Em relação à imagem do parlamento, é interessante lembrar que em 1948 ocorreu o mesmo tipo de obstrução, em 84 também, por Tancredo Neves e capitaneado por Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. E não só isso não causou nenhuma mancha à reputação dessa casa, que na entrada do plenário tem uma estátua em tamanho real de Ulisses Guimarães e ele nomeia o plenário Ulisses Guimarães. Então não há essa conexão, principalmente porque o nosso motivo é mais que legítimo e o nosso ato de obstrução é direito e dever dos parlamentares da oposição. Mas além disso, em 2016 fizeram o mesmo, a esquerda fez o mesmo pelo impeachment. Em 2017 fizeram o mesmo pela reforma trabalhista. Ainda em 2017 fizeram o mesmo pela reforma da Previdência. Em 2018 fizeram o mesmo contra a prisão do Lula. E agora em 2025 nós falamos, não há nada que justifique a permanência dessas pessoas na prisão. E mais ainda, não há nada mais importante que livrar essas pessoas da prisão injusta. Não há mandato que justifique isso. E eu sei certamente que o senhor, assim como todos os parlamentares que participaram desse ato, pensam assim: a liberdade dessas pessoas é maior e mais importante que a defesa de quaisquer mandatos. E vou além. Enquanto hoje nós presenciamos alguém que, junto com a esquerda, obstaculiza os trabalhos, praticando um ato violento e se recusando a sair graciosamente, como nós fizemos, o faz exclusivamente para defender o seu mandato. Quando nós lá estávamos, e creio que o senhor também pensa assim, colocando os nossos mandatos também em risco, mas para salvar pessoas inocentes. E pergunto a Vossa Excelência, o sentimento do senhor é que o seu ato engrandece a sua atuação parlamentar ou é motivo de vergonha para esse parlamento? Pelo contrário, deputado Paulão, acho que cada um de nós que estamos aqui, a gente sabe para quem a gente presta conta e anda de cabeça erguida em nossas bases, em nossas cidades, em nosso estado. Parecia, deputado Marcel, quando nós estivemos lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando fizemos a primeira vez aquela denúncia, né, do ativismo judicial que estava acontecendo e que acontece hoje no Brasil, parecia que não ia dar em nada, né? Muda-se o conselho, o presidente, secretário, e hoje o Estado brasileiro é provocado para saber, agora tem que responder quais foram as circunstâncias que houve o óbito dentro da papuda do patriota Clezão, né, que por diversas vezes pela PGR houve recomendação para que cumprisse a pena, né, de forma domiciliar, mas foi negada. Então agora o Estado brasileiro, Suprema Corte, o STF, Alexandre de Moraes, vai ter que se explicar para a OEA, né, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quais foram as razões e por que foi negado também a soltura daquele patriota que deveria ter o seu tratamento em casa. Então, são causas
que custa na nossa vida e o nosso mandato. Então, de forma alguma, acho que nós, deputados conservadores da oposição, não nos vergonhamos do nosso posicionamento, até porque, né, nós colocamos o nosso mandato em risco para que mais de 2.000 presos políticos, seja eles que estão presos ou que estavam presos naquela ocasião nas penitenciárias de segurança máxima, na Papuda, na Colmeia, em nossos estados, os presos políticos tornozelados e que cumprem prisão domiciliar, ou até mesmo aqueles que estão exilados na Argentina, nos Estados Unidos e na Europa. Então, não certamente faria de novo. Obrigado, senhor deputado. E eu pergunto a Vossa Excelência, essa pergunta eu fiz a todas as testemunhas porque eu quero que fique bem claro e consignado. O ambiente lá em cima estava espaçoso, gracioso, com tranquilidade, ou estava lotado, apinhado de gente, de modo, e pergunto ainda, silencioso, tranquilo, a ponto de qualquer um em qualquer posição entender qualquer combinado ou qualquer comando, ou estava tumultuado, cheio e representando um cenário de uma verdadeira bagunça? Era impossível ouvir alguém naquele exato momento, dado, volta a falar, né, se olhar nas imagens, tinha parlamentares de diversos partidos, inclusive da esquerda, aqui, aqueles mesmos que imputaram aos senhores aqui nesse Conselho de Ética, foram os mesmos que estavam ali, eles sim tentando tumultuar, até porque nós em nenhum momento houve baderna da nossa parte, nós estávamos ali, né, para poder expressar o sentimento daqueles que não têm voz, porque estão encarcerados nesse momento, mas de nossa parte não houve nenhum desrespeito, né, à mesa diretora e muito menos ao presidente Hugo Mota. Senhor deputado, observando as imagens e recordando do fato, vê-se que um grupo de líderes se reunia atrás das cadeiras, num círculo menor, apontando uns acordos e proposições, e haviam círculos concêntricos e um amontoado de gente ao redor. Eu pergunto a Vossa Excelência, quem não estava no círculo menor, como é o meu caso do Marcel e do Zé Trovão, que nós estávamos na mesa, e o Zé Trovão ali na entrada do acesso à mesa, havia a menor condição de que nós escutássemos alguma coisa que estava sendo deliberada ali? Não, até porque os interlocutores que estavam conversando, estabelecendo o espaço de diálogo, né, com o presidente Hugo Mota, houve um ruído na comunicação, né, e nós não conseguimos ter a devolutiva, né, quando eu estava, volto a falar, ali onde nós nos expressamos, da parte direita, eu estava de frente à mesa e vi o presidente Hugo Mota chegando. Volto a reafirmar, o período que o presidente Hugo Mota, ele sobe ali a escada ao lado da tribuna, onde a gente faz ali os breves comunicados, onde os parlamentares lêem os seus relatórios, durou menos a chegada dele na mesa para sentar na cadeira do que hoje, nesse exato momento, onde houve a obstrução da cadeira por aqueles que noticiaram ou notificaram ou incriminaram Vossas Excelências aqui no Conselho de Ética. Eu fiquei ali ao lado do Lucas cerca de 35 minutos esperando o Glauber levantar da cadeira para que desse a abertura à ordem do dia, e ele se negou de todas as formas, atrapalhando, claro, a pauta importante que o presidente já havia anunciado que iria pautar hoje a anistia. Vossa Excelência estava embaixo, logo à frente da mesa, é isso? Isso, estava olhando. Então, de todas as nossas testemunhas, o senhor é que tem a melhor visão do cenário tomado a partir da perspectiva onde vê-se primeiro a mesa, estava eu, Marcel, atrás de mim, vários parlamentares. Eu pergunto a Vossa Excelência, houve a abordagem do presidente direta à minha pessoa, pedindo que eu me retirasse? Eu não consigo lembrar, né, propriamente dito ali na sua pessoa que estava sentado na cadeira. Mas conhecendo Vossa Excelência, conhecendo o deputado Marcel e o Zé Trovão, né, vocês são pessoas incríveis, maravilhosas, no trato com as pessoas, no respeito com o próximo, e reconhecem, né, já teve debates calorosos ali na casa, né, e sempre Vossas Excelências agiram, né, com brandeza, com tranquilidade. E se fosse esse o pedido para Vossa Excelência desocupar e o senhor tivesse ouvido, certamente teria, né, de pronto atendido. Exatamente. A posição que nós estávamos, como ficou claro, era impossível ouvir qualquer conclusão das lideranças. Por isso, a necessidade da comunicação direta, que aconteceu, salvo engano, pelo Luizinho, né, Marcelo? Que te avisou, e o Marcel me reputou.
O senhor se lembra, consultado o Zuco, o Sóstenes e o Luizinho, nós saímos na sequência. O senhor se lembra, assim que nós levantamos, de observar que ainda o presidente estava no meio das pessoas se deslocando para ocupar a cadeira? Eu volto a falar, né, assim, o presidente chegou, o tempo que ele... Foi mais rápido do que para chegar lá. Ele chegou, é claro que todos, né, todos nós somos lideranças, né, independente de ser líder da oposição, né, vice-presidente da casa, a gente está aqui de nossa base. Então, todos nós, e o presidente, ele é um presidente que atende, deputado Polon, que atende a todos os 513 parlamentares. Então, assim que o presidente chegou, né, foram muitos parlamentares, isso eu vi, né, se dirigindo até a ele, né, de forma muito respeitosa. Claro que o momento ali estava bem acalorado, né, não desrespeitoso, ninguém agiu com desrespeito com o presidente, mas a dificuldade que ele encontrou para chegar, acho que foi mais das abordagens mesmo dos parlamentares. Deputado Messias, eu peço escusas a Vossa Excelência por tocar num ponto que com certeza o senhor se empenhou em esquecer do seu histórico, mas eu sou obrigado a tocar nesse ponto. O senhor foi vítima da maior atrocidade que pode acontecer num parlamento. O senhor sofreu uma agressão física dentro do parlamento. Eu pergunto a Vossa Excelência, houve algum ato da mesa decorrente da agressão que Vossa Excelência sofreu? Não houve. Eu fui agredido, né? Você acompanhou aquilo ali, né? Eu levei um tapa no rosto de um parlamentar que era vice-presidente do PT nacional. E quando eu falo que hoje nós vivemos na ditadura do PT, é que pós esse episódio, né, se decorreu, fui notificado pela PGR, enfim, né, pelo STF, e a coisa inverteu, né, de vítima, a narrativa foi que eu fui o agressor. É o que está acontecendo com Vossas Excelências hoje, né? Eles estão ocupando a mesa, né, nesse exato momento, né, os trabalhos da Câmara foram suspensos, né, a transmissão, né, nesse exato momento não está acontecendo, né, então é uma inversão de valores muito grande. Obrigado, deputado. Senhor relator, fica evidente que não houve dolo em impedir diretamente o presidente de ocupar seu trabalho, uma vez que nós não tínhamos condição física de obter essa informação de que ele estava ali. Mas mais evidente que isso, existe uma sensação em todo o Brasil que há um sistema de 2 pesos e 2 medidas. Porque, como relatei a Vossa Excelência, a esquerda realizou atos da mesma natureza em 84, em 2016, em 2017, por 2 vezes, mais em 2018. São 5 vezes. E agora, por uma questão ilegítima. E pior que isso, o deputado Messias foi vítima de agressão física dentro do parlamento. E nenhuma atitude foi tomada em relação ao deputado Quaquá, que foi o seu algoz, seu agressor. É lamentável que nós que estamos lutando para que cesse uma das maiores injustiças da história do Brasil, onde todos que sentarem ali, que participaram do ato, vão corroborar que fariam de novo e que o ato não teve uma condução por fulano, beltrano, ciclano, mas foi uma decisão conjunta de todos na luta pela anistia, que é mais que legítima, mas faz parte de vários compromissos que não foram cumpridos. Se houver qualquer condenação neste processo dessas 3 pessoas que estão aqui, eu, Marcel e o Zé Trovão, nós estaremos vendo mais um episódio de imensa injustiça em um país que infelizmente emergiu numa democracia relativa. Mas atesto, como atestou o meu colega há pouco, se for necessário perder o mandato para que essas pessoas conheçam a liberdade e que essa agressão cesse, nós estamos dispostos, não só eu, mas todos nós que nos levantamos aquele dia. Obrigado, deputado Messias. Muito bem, deputado Marcos Polon, eu passo a palavra ao deputado Marcel Van Hatten para inquirir a testemunha. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, não falei ainda, não. Inclusive, eu não sei se eu vou conseguir concluir a minha fala e minha inquirição, porque eu tenho informações de que em breve deve abrir a ordem do dia, mas enquanto a gente não tem essa confirmação, eu sigo aqui falando. Mas 2 observações rápidas. Em primeiro lugar, eu vi um absurdo agora na Globo News, uma jornalista dizendo que, em virtude do que o Glauber acaba de fazer no plenário, Polon, Zé Trovão e eu seríamos punidos ainda hoje. Não tem o menor cabimento. Segundo,
ponto, senhor presidente, e obviamente a informação é absolutamente inverossímil. Se é verdadeira, não sei, mas que é inverossímil é absurdo. E segundo, que eu queria fazer uma diferenciação, porque foi tratado aqui dos dois casos, se eu não me engano o relator fez a pergunta, alguém fez a pergunta à testemunha sobre o caso do Glauber hoje, da nossa obstrução. Veja bem, primeira observação, e a testemunha que me confirma. Não havia sessão em andamento quando nós estávamos na mesa. Confere, testemunha. Confere. Não havia sessão em andamento. Segundo ponto, ninguém utilizou da palavra para se dirigir a todos os parlamentares, mesmo que os microfones estivessem desligados, a não ser naquele tumulto geral que aconteceu, inclusive da parte do governo xingando parlamentares da oposição que estavam na mesa. Confere. Pois é. Terceiro, ninguém, absolutamente ninguém, fez qualquer tipo de ameaça ou chantagem ou constrangimento em direção ao presidente da casa, como fez hoje Glauber Braga, dizendo: eu só saio daqui retirado pela polícia. Confere. E finalmente, ninguém precisou ser retirado pela polícia e não houve pancadaria geral, como nós acabamos de assistir no plenário da Câmara, decorrentes da ação policial e do tumulto ocasionado por aqueles que estavam ali a defender o Glauber Braga, no momento em que nós nos retiramos pacificamente na ocasião em que estivemos obstruindo o plenário. Confere, testemunha. Confere, deputado. Não está muito clara a diferença entre ambas as situações. Senhor presidente, senhor relator, eu sinceramente acho que nem precisaria ouvir as demais testemunhas, porque a melhor testemunha de defesa nossa é o que ocorreu agora no plenário. O melhor testemunho é o que o próprio pessoal dá, inclusive com a sua hipocrisia, porque quem moveu o processo contra nós foi o PSOL, e o PT, e o PS. E o Lindbergh, que fez a manifestação contra mim, que representou contra mim especificamente, ele obstruiu agora no plenário o trabalho da Polícia Legislativa. As imagens são evidentes, ele segurando no braço, ou melhor, ele tentando passar por cima do policial legislativo no braço. A deputada Camila Jara, que aliás deveria estar respondendo nesse Conselho de Ética por agressão naquele mesmo dia, até hoje não respondeu nada. O único ato de violência ocorrido, porque nós estamos dizendo aqui que não houve violência, houve um ato de violência. E ele foi de uma deputada do PT agredindo o deputado Nicolas Ferreira. Confere, testemunha. Confere, e esse episódio chocou todos, né, que estavam ao redor ali da mesa diretora, mas principalmente nós que estávamos de frente, né, nós não conseguimos saber o que estava acontecendo, mas naquele exato, depois veio as imagens mostrando e chocou, né, todo o parlamento, todos os brasileiros, assim, uma atitude que, essa atitude sim, onde foi a agressão, rebaixa esse parlamento, né, a postura dessa deputada. E a minha solidariedade a Vossa Excelência, que eu já inclusive expressei na tribuna da Câmara dos Deputados, pela agressão sofrida no plenário da Câmara dos Deputados, desferida pelo deputado Washington Quaquá. Fui solidário e lamento que essa casa não tenha tomado atitude contra aquele parlamentar que hoje é prefeito, assim como até hoje não tomou atitude contra a deputada Camila Jara. Mas, hoje, ela reincidente, não sei se todos já estão cientes dessa informação, agrediu o secretário-geral da mesa, Lucas Ribeiro. Agora, Nicolas Ferreira acabou de postar a imagem dela empurrando, agredindo o secretário-geral da mesa, Lucas. Ou seja, nós estamos vendo uma reincidência da atividade violenta da esquerda e uma perseguição implacável aos parlamentares de direita que agem pacificamente. Podem discordar dos métodos, podem não gostar do que foi feito. Aliás, aqui, se fosse para eu gostar de tudo que meu adversário faz, eu não precisava estar na política. Eu votava no meu adversário. Eu tô na política para não gostar do que meu adversário faz e tô na política para que meu adversário não goste do que eu faço e depois, democraticamente, pacificamente, resolvamos no voto democrático, exatamente, os nossos impasses. Aliás, não só no voto, corrijo-me, também na intenção, porque aí eu pergunto à testemunha, havia mais de metade de deputados que assinaram a urgência para pautar a anistia no momento da obstrução, sim ou não? Nós estávamos em um grupo enorme ali de parlamentares, e assim, naquele exato momento, ou naquele movimento que foi feito
para que fosse colocado em liberdade os presos políticos, deputado Mas Marcelo. eu me refiro ao requerimento de urgência da anistia. O senhor tinha conhecimento de que já existia um requerimento de urgência com quase 300 assinaturas de deputados para que fosse pautado no plenário da Câmara dos Deputados? O senhor tinha conhecimento disso? Sim. Aliás, foi por isso que nós fizemos obstrução, Havia porque um havia uma acordo. maioria, não é isso? Sim, verdade. Nós estávamos em mais de 100 ali, ou perto de 100, não sei exatamente o número, mas havia uma maioria que já havia se manifestado em direção ao presidente da Câmara para que se pautasse o requerimento de urgência para aprovação da anistia. Correto. E o senhor considera democrático que não seja pautado um requerimento que tenha a maioria do parlamento assinando? A expectativa nossa era que fosse pautada, né? Se tivesse sido pautado, teria evitado qualquer tipo de comportamento nosso, que, ao meu ver, foi um comportamento que faz parte do parlamento. Em nenhum momento nós fomos desrespeitosos, pelo contrário, né? De respeito tem agora, com os microfones ligados, nós a tarde toda, nos breves comunicados, todo mundo se expressamos, havia uma lista, né, de parlamentares, né, para poder se expressar, e a ordem do dia, para começar, e por mais de 30 a 40 minutos eu fiquei do lado ali do Lucas, ele tentando convencer o deputado Glauber Braga a sair da cadeira da presidência, e ele não saiu. O senhor chegou à questão fulcral. Agradeço pelo depoimento de Vossa Excelência. Veja bem, deputado Luiz Polon, se tivesse sido observada a maioria democrática desta casa, que pedira já havia semanas, por meio da aposição das assinaturas individuais de mais da metade da Câmara dos Deputados, o requerimento de urgência para votação da anistia, do requerimento de urgência da anistia, nós não teríamos chegado a essa situação, porque nós não teríamos precisado fazer o movimento de obstrução. Está resolvido o assunto. A obstrução só foi feita para que a democracia fosse respeitada e mais. Em um sinal de apoio ao presidente Hugo Motta, que havia empenhado sua palavra com a oposição, principalmente com aqueles que votaram nele, obviamente que eu, como candidato à presidência, não votei no deputado Hugo Motta, mas aqueles que nele votaram aguardavam o deputado Sócrates Cavalcante que fosse pautado o requerimento de urgência da anistia. Aquele movimento de obstrução não era contra o presidente Hugo Motta, não, era para dar-lhe o apoio para que pautasse a anistia, conforme a maioria dos deputados haviam expressado no requerimento de urgência. Eu ouço aqui, não sei de vários, já que iniciou a ordem do dia, eu não sei se eu posso continuar a minha inquirição quando terminar a ordem do dia ou... Continua, presidente. Não, mas não dá pra continuar com a ordem do dia, vou ter que ir para... Então vamos... Continuo depois de retomar dos trabalhos. Ou amanhã, como preferir. Bom, na realidade, presidente, retomar os trabalhos, nós não podemos mais retomar hoje porque já tivemos uma pausa de 1 hora. Então tem que finalizar. Ou nós finalizamos... faltando Vossa Excelência concluir a sua inquirição, ou a gente conclui a inquirição para poder liberar o deputado amanhã, para que ele não precise estar aqui amanhã, meio-dia. Então é uma decisão do presidente e de Vossas Excelências. A menos que se o depoente tiver dificuldade de estar aqui ao meio-dia, eu encerro com mais uma pergunta ou duas. Se ele puder estar, eu tinha mais perguntas a fazer que seriam importantes. Senhor relator, eu me coloco à disposição. Que o Zé Trovão também não fez as perguntas. Pela ordem. Presidente. Deputado Sócio. Obrigado, presidente. É que eu sou a próxima testemunha, e eu sou líder de partido e com a ordem do dia aberta, entendido. Então eu só ia pedir a minha liberação, eu estou aqui para testemunhar, só que com a ordem do dia eu não consigo. Se fica para amanhã, eu estou às ordens de Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado, presidente. Ok. Então, presidente, só para ficar registrado, deputado Marcel, o presidente vai encerrar as atividades porque começou a ordem do dia e amanhã, meio-dia, nós damos continuidade e a Vossa Excelência vai continuar a sua inscrição ao deputado Messias Donato. E aí vamos seguir a sequência. Entendido, e seguimos a sequência. E aí seguimos a sequência já estabelecida pelo presidente Fábio. Obrigado. E traremos todas as testemunhas. Okay, então, e parabéns pelos trabalhos. Foram muito diante da ordem do dia. Obrigado. De início da ordem do dia, quero informar que encerra a sessão, informo que está encerrado e convocado a reunião de oitiva deste Conselho, amanhã para as 12 horas, com pauta remanescente desta reunião, sem plenário definido ainda. Também está convocada a reunião deliberativa, amanhã às 14 horas,
em plenário a ser definido, destinado à continuação da discussão e votação do parecer preliminar do deputado Fernando Rodolfo, referente à representação número 9 de 2025, em desfavor do deputado Lindenberg Farias. Comunico ainda que a reunião de oitiva referente à representação 026, convocada para amanhã, foi transferida para a próxima semana a pedido do deputado Marcos Polon. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores deputados parlamentares e demais presentes. Está encerrada a sessão. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal M.Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.